tenho a honra aí de saudar e agradecer muito pela sua presença, o professor Jorge Bacelar Gouveia, que é nosso parceiro de pesquisa no projeto de internacionalização da pós-graduação no Rio Grande do Sul, com verba da CAPES e da FAPERGS e CAPES em versão. E por conta disso, então, o professor Jorge Bacelar Gouveia, que é professor na Universidade Nova de Lisboa, né? Então aceitou o nosso convite para participar presencialmente. E o professor Jorge, então, é doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 1999, agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito também da Universidade Nova de Lisboa, em 2007. É professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, que é justamente nossa instituição parceira, desde 2009, e também professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa desde 2008 e professor visitante de várias universidades lusófonas brasileiras e africanas, antigo deputado à Assembleia da República de Portugal e presidente do Instituto de Direito e Segurança, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, advogado, jurisconsulto e árbitro. Então tem uma vasta obra na área dos direitos fundamentais, do direito constitucional. Então, professor Jorge, muito obrigado por estar conosco, né, e vai participar de várias atividades acadêmicas ao longo dos dias que estiver aqui na Unicinos e também em algumas instituições fora da Unicinos. Então, lhe passo a palavra para proferir, então, a conferência Constitucionalismo Digital, os grandes desafios na proteção dos direitos fundamentais. Muito bom dia, as minhas saudações a todas e a todos os aqui presentes nesta bela cidade de Porto Alegre, mas também aqueles que nos acompanham por esta plataforma do Teams. Grande novidade que nós descobrimos depois da pandemia que nos afligiu. A pandemia trouxe alguns benefícios, pelo menos este é um deles, a possibilidade de agora fazermos congressos assim, por esta via, podendo chegar a sítios tão distantes. É um grande gosto aqui regressar à Unicinos, uma prestigiada universidade brasileira, e por isso também cumprimento as autoridades aqui presentes, o Sr. Decano da Escola de Direito, os senhores coordenadores deste 13º Congresso Ibero-Americano de Investigadores e Docentes de Direito e Informática. E, em particular, deixo aqui uma palavra de grande apreço e amizade ao professor Wilson, eu gosto mais de dizer Wilson Engelman, espero não estar a ser indelicado com o professor Wilson, e deixo aqui é um grande gosto aqui estar com ele, reencontrá-lo. Aqui estive, julgo que há 4 anos, mas nessa altura em São Leopoldo, não neste edifício aqui em Porto Alegre que não conhecia, que hoje passo a conhecer, e de facto é uma grande honra poder aqui estar e trazer-vos algumas considerações sobre o tema sobre o qual vou falar, o constitucionalismo digital, o desafio de proteger os direitos fundamentais. E verifiquei agora também que o subtema deste congresso não podia ser melhor. Novas tecnologias e a centralidade da pessoa humana. É isso mesmo que de facto se impõe neste momento perante as luzes e as sombras que o horizonte nos traz em matéria de uso de tecnologia e da nossa perspectiva aqui, claro, da perspectiva também de juristas. Portanto, um grande gosto aqui estar e participar neste congresso. Também aproveito já agora, antes de começar, farei aqui esta pequena oferta ao professor Wilson Engelman, que é o meu mais recente livro, Direitos Fundamentais. Faço aqui uma abordagem muito ligeira dos direitos digitais, falarei sobre direitos fundamentais digitais, mas acho que a melhor abordagem será da próxima edição, não nesta, mas aqui está esta mais recente edição deste livro, Direitos Fundamentais, que eu ofereço ao Sr. Professor. Obrigado. Também em consideração por toda a amizade e consideração por estas minhas atividades conjuntas, nossas conjuntas. Eu vou também fazer esta minha comunicação através do PowerPoint, que espero que esteja possível. Agradeço ao professor Cristiano também
a quem também cumprimento como coordenador, o facto neste momento de estar a ser um auxiliar precioso no andamento do próprio PowerPoint. Eu vou andando aqui, depois o Sr. Professor anda ali. Portanto, o tema é o constitucionalismo digital, os grandes desafios na proteção dos direitos fundamentais. E, de facto, a primeira ideia que eu queria aqui deixar é esta. É a ideia de que hoje a realidade humana e, sobretudo, a evolução científica não pode deixar de ser vista em contexto de revolução industrial. Sabemos que há várias revoluções industriais, sabemos isso dos estudos gerais. A primeira revolução é a invenção da máquina a vapor, por James Watt, realmente foi um grande momento. Depois, mais no fim do século XIX, a produção em série. Mais a meados dos anos 60, já do século XX, a própria descoberta e a difusão dos computadores, sobretudo quando os computadores passaram a ser computadores pessoais, e agora a dita quarta revolução industrial, a inteligência artificial. E sabemos também, antes de entrar na parte jurídica, quais são as consequências disto. No fundo, a nossa total, hoje, eu diria total, dependência da tecnologia, já não é uma dependência parcial, mas é uma dependência quase total. Hoje não fazemos nada sem um computador e em qualquer lugar ficamos dependentes de um computador, seja até para escolher a refeição, temos de ver o cardápio online, já não há cardápio em papel, basta pensar nisso, como aconteceu por acaso ontem ao almoço. E, portanto, em tudo na vida hoje, de facto, a digitalização é uma evidência, chamada muitas vezes internet das coisas, das pequenas coisas. Mas também a internet e a digitalização traz uma globalização que já existia, aliás, antes com a queda do Muro de Berlim, portanto, uma globalização política, com a globalização da democracia, mas também uma globalização económica, com o capitalismo internacional, infelizmente, às vezes selvagem, e Porto Alegre é uma cidade importante para travar a selvageria desse capitalismo internacional. Lembro do famoso Fórum de Porto Alegre, que foi muito importante para impor regras nesse capitalismo selvagem. Essa não é o tema da nossa intervenção. E também depois outros aspectos relacionados com a chamada instantaneidade da comunicação e uma certa impessoalidade que o uso da informática e do digital muitas vezes implica. Em relação ao direito, quais são as consequências e os problemas que envolve o uso cada vez mais frequente da tecnologia e da informática? Eu gostaria aqui de salientar 3 aspectos que me parecem mais importantes. Um deles é a dependência ou a total conexão com conceitos extrajurídicos. Nós, os juristas, somos muito solipsistas, isto é, somos muito senhores de nós próprios, achamos que sabemos tudo. Ora, nesta matéria da tecnologia é o que sabemos menos, porque ficamos totalmente dependentes dos chamados informáticos, ou dos técnicos, ou dos engenheiros, ou dos fabricantes, seja lá do que for. E, portanto, há um conjunto de conceitos que aparecem na regulação jurídica que não têm nada a ver com o direito e são conceitos extrajurídicos. É verdade que o direito sempre lidou com conceitos extrajurídicos, a começar, por exemplo, o conceito de pessoa humana, que é um conceito biológico, não é um conceito jurídico. Mas aqui isso é muito mais acentuado, muito mais difícil e em que perdemos o domínio, muitas vezes, do significado desses conceitos extrajurídicos. E é um problema, como sabem, a hermenêutica crescido, lidar com esses conceitos e, sobretudo, a sua volatilidade e a sua mudança constante. Depois, outro aspecto importante, o segundo aspecto, é o atraso que o direito, como ordem de dever ser, tem em relação ao ser acelerado do uso da tecnologia e da informática. Normalmente é verdade que o direito vai sempre atrás, mas aqui ainda fica mais atrasado, porque os avanços tecnológicos são de tal maneira, em alta velocidade e muito rápidos, que de facto, se já é difícil muitas vezes o direito estabelecer a regulação sobre os comportamentos, por exemplo, em matéria penal, quando há novos crimes que surgem, vimos isso a propósito do 11 de setembro e a necessidade de construir novos tipos de crime, por exemplo, em relação ao terrorismo e às organizações terroristas, em matéria do uso da tecnologia é muito pior. Basta pensar nos criptoativos, não conseguimos fazer a legislação punitiva sobre a matéria ou não conseguimos fazer a tempo, precisamente para regular esse fenómeno. E depois também, já agora um terceiro aspecto, é a constante novidade do ponto de vista das novas realidades tecnológicas. Cada vez há coisas novas, novas patentes,
novos programas, novas aplicações e, portanto, isso implica sempre que o direito, às vezes, não é reagir tarde, é não reagir em relação a essas novas realidades. Também por isso se tem falado na questão do chamado direito digital, que há muitos também chamam de direito do ciberespaço. Claro que isto significa que o ciberespaço como realidade de intervenção humana, e não só, é uma realidade que carece de um ordenamento, carece de uma ordem jurídica, ou de uma parte da ordem jurídica que se debruça sobre o ciberespaço. Lembro-me um aforismo romano, aliás, que é o fundamento do próprio direito, porque o direito é uma realidade social, o direito só existe quando o homem está em sociedade, ubi societas, ubi jus, quase podemos dizer que ubi digital, não sei qual é a expressão correspondente em latim, ibi jus. Portanto, o direito também tem de estar na realidade do desenvolvimento do fenómeno digital. Tanto faz chamar direito digital como direito de ciberespaço, a não ser que tenha outra proposta mais interessante e que me possam convencer do contrário, não tenho aqui nenhuma solução acabada. Agora, o que é este direito de ciberespaço? Ou o que é este direito digital? Essa é outra questão. Já têm aparecido alguns manuais sobre direito digital, sim, mas é um trabalho difícil, reconheço, e parabéns àqueles que fizeram esses manuais sobre o direito digital, porque não é fácil fazer esses manuais, não só porque ficam desatualizados no dia seguinte, mas sobretudo porque serão sempre incompletos, portanto desatualizados e incompletos. Já têm dois problemas, além de outros possivelmente também possam ter, de terem conceitos que ficam errados com o decurso do tempo. Mas o que é este direito digital? Penso que pode ser visto de várias perspectivas. Há uma dimensão de direito público, que é a intervenção do poder político do Estado na regulação do acesso à internet, na questão dos crimes, por exemplo, ou na questão da taxação do comércio eletrónico, portanto, aspectos e direitos fundamentais, agora sobre isso falarei em particular, mas também há aspectos de direito privado, ligados com as relações comerciais, as relações jurídico-civis que se estabelecem através do ciberespaço. Portanto, penso que é um direito misto, tanto público como privado. Depois, do ponto de vista das fontes do direito, deste direito de ciberespaço, esse é o maior problema, porque as fontes nunca podem ser unilaterais, ou não podem ser de uma única espécie, porque são fontes que vêm do Estado, portanto, a legislação, sabemos a dificuldade que é legislar sobre esta matéria, mas também tem que ser fontes internacionais, porque como o ciberespaço, um pouco por graça, não tem espaço, não é? Está em todo o lugar, portanto, não pode ser o direito do Estado, porque o direito do Estado só regularia uma realidade ínfima. E, portanto, tem de haver aqui, mais do que nunca, a intervenção da comunidade internacional, dos Estados e das organizações para impor uma regulação do ciberespaço, portanto, à escala planetária, nunca à escala estadual. E depois também é necessário, muitas vezes, pedir uma intervenção das próprias entidades que intervêm nos vários processos e nos vários negócios jurídicos através de uma autorregulação. Portanto, nas fontes. Portanto, neste caso, temos, no fundo, que é um direito que é fragmentário, portanto, é um direito transversal, mas é um direito fragmentário, não cobre a realidade toda, porque há zonas deste direito ainda que têm objeto de normas, digamos assim, tradicionais, do direito não digital, e depois também é um direito que tem sempre lacunas e aberto a novas realidades e a novos conceitos, a começar pelos conceitos extrajurídicos. Já agora, quais são então os problemas do direito digital? Eu depois focar-me especialmente na matéria de direitos fundamentais ou direitos humanos digitais. Há vários aspectos, estou aqui só a recordar todos aqueles que aqui estão e que me acompanham, certamente que estão por dentro disto, cada um na sua especialidade. Portanto, além do problema que eu referi, isto é uma avalanche crescente de problemas, mas espero que não saiam daqui pessimistas, mas otimistas, apesar de tudo. Mas é uma avalanche de problemas. A questão das fontes do direito no ciberespaço, como é que elas se podem produzir. A questão do poder político e o governo do ciberespaço, porque o ciberespaço não pode transformar-se numa selva informática ou numa selva tecnológica, que é aquilo que realmente está a ser. Depois a questão também da proteção dos valores humanos e dos direitos fundamentais nesse mesmo espaço. Garantias de honestidade e de fiabilidade das transações eletrónicas e do comércio que se realiza através do ciberespaço. E depois um problema de ser necessário ver integridade nos procedimentos e punição pelos maus procedimentos. Portanto, direito sancionatório de vários níveis, o mais grave, como sabem, é o direito criminal, mas pode haver outros níveis de sanção aplicáveis à falta de integridade nos comportamentos que ocorrem no próprio ciberespaço. A propósito disto, tem-se falado muito
no chamado constitucionalismo digital. É uma expressão que agora está na moda. Sabem que os constitucionalistas gostam muito de expressões que estão na moda. Portanto, eu, como sou constitucionalista, também não posso fugir a essa regra. Também estou na moda com esta expressão. E, portanto, agora o que está na moda é falarmos de constitucionalismo digital, que, na verdade, é mais do que direitos fundamentais digitais. Tentando aqui, tentar perceber o que é isto do constitucionalismo digital, penso que é preciso recordar a origem da palavra constitucionalismo, que é uma palavra que vem do século XIX e que significa essencialmente duas coisas. Por um lado, significa uma nova organização do Estado, que nós chamamos Estado de Direito, Estado Constitucional de Direito, portanto, uma nova fase da nossa história universal, que começou com as revoluções liberais e constitucionais norte-americana, francesa e outras, agora a portuguesa, que ocorreu precisamente em 1820. Comemorámos o ano passado a primeira Constituição Portuguesa e também, já agora, o aniversário da independência do Brasil, há 202 anos, mas, portanto, significa, digamos, a adoção de um novo quadro de organização jurídico-política do Estado. Isso é o chamado Estado Constitucional. Significa trazer um conjunto de características próprias inerentes à própria adoção de uma nova fórmula de organização política para limitar e para mudar de página do ancien regime para o Estado contemporâneo. Mas quando nós falamos em constitucionalismo, também falamos noutro sentido. Falamos no sentido de o constitucionalismo é um movimento que pretende sempre limitar o poder, portanto, rechaçar o poder arbitrário e, no seu lugar, adotar um conjunto de regras que trazem um Estado de Direito. E, portanto, o constitucionalismo significa um movimento de luta permanente pelo direito, por usar uma expressão célebre, de um livro célebre de Rudolf von Jhering, a luta pelo direito. Neste caso, o constitucionalismo, neste sentido, é a luta por ter os valores constitucionais aplicados em qualquer ramo do direito, mas também, com certeza, aqui no ramo deste direito do ciberespaço. Portanto, há também aqui a necessidade de um constitucionalismo. Aliás, nós já tínhamos visto isto, temos visto isto em matéria de direito internacional público. Fala-se muito no constitucionalismo mundial, ou na constitucionalização do direito internacional público, ou no caso europeu mais avançado, a chamada constitucionalização do direito da União Europeia, que significa o quê? A transferência para a vida internacional daquilo que é característico de um Estado constitucional e que foi inventado, de facto, no século XVIII. Separação dos poderes, direitos fundamentais, democracia, república, laicidade. São as várias características do Estado constitucional. E, portanto, aqui, quando nós falamos no constitucionalismo digital, pretendemos ter aqui uma resposta a vários temas que emergem com particular dificuldade no ambiente próprio do ciberespaço. E uma das questões é saber se este ciberespaço tem um direito próprio. Nós procuramos esse direito. Portanto, o ciberespaço vai ser um espaço, uma realidade sem lei, não tem que ter leis. Também a necessidade de, nesse ciberespaço, respeitarmos direitos humanos e, portanto, o ciberespaço não pode ser uma realidade sem direitos. Por outro lado, também é preciso haver uma ordem no ciberespaço e uma fiscalização dos comportamentos ilegítimos que são realizados no ciberespaço. Portanto, tem de haver uma polícia do ciberespaço, no bom sentido da palavra, naturalmente, e mais do que isso, é preciso que o ciberespaço também tenha uma autoridade e, portanto, possa haver um poder político-judicial também no ciberespaço. Estou a referir-me aos aspectos mais de direito constitucional, isto é, aquilo que o direito constitucional nos traz é uma definição de fontes e o exercício de cada uma das funções do Estado, uma função ordenadora através da função legislativa, uma função também de fiscalização e de satisfação das necessidades através da função administrativa e uma função judicial de resolução dos litígios que porventura existam no próprio ciberespaço ou no direito em geral. Portanto, o constitucionalismo digital será uma agregação destes vários assuntos, mas de todos eles, claro, não posso falar de todos, falarei em particular dos chamados direitos humanos digitais. Aqui tanto faz dizer direitos fundamentais como direitos humanos. Como sabem, habitualmente nós reservamos o adjetivo fundamentais quando são direitos constitucionais e reservamos o adjetivo humanos quando são direitos do foro do direito internacional público. Mas eu já vi pessoas a usarem indistintamente esses adjetivos e, portanto, também não vou pelejar por uma fixidez terminológica. Mas a verdade é esta, é que o constitucionalismo digital tem como área hoje talvez mais pujante a necessidade de proteção de direitos fundamentais digitais. Isso
tem que ser reconhecido, mas infelizmente tarda em ser reconhecido. Alguns dirão, mas isto já não foi o trabalho da legislação sobre proteção de dados pessoais? Ainda há pouco, na semana de abertura, se falou disso. Realmente, na Europa, aprovámos o famoso RGPD, no seu acrónimo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e aqui no Brasil também uma importante lei de proteção de dados pessoais. Sim, aprovámos uma lei, ou uma legislação com alguns desequilíbrios, mas muito importante, porque significa um grande avanço na proteção dos dados pessoais. Mas o consumo digital e os direitos fundamentais não são isso, são muito mais do que isso. E nós hoje estamos a verificar que isso é apenas uma parte de um mundo muito mais vasto em que é necessário ter novos direitos, ou é necessário usar os direitos de outra forma, direitos que porventura sejam direitos já pré-existentes. E, portanto, nós até agora não temos nenhuma Carta Internacional de Direitos Humanos Digitais. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas na altura não havia computadores na internet, nem estávamos na terceira revolução industrial. Temos diversa legislação hoje em várias áreas relacionadas com assuntos novos, questões da bioética, algumas questões informáticas, mas não temos propriamente uma declaração universal ou um tratado internacional sobre direitos humanos digitais. E aqui, não me leve mal sendo português trazer este contributo, mas penso que é um contributo importante. É que recentemente em Portugal, a Assembleia da República aprovou a Lei 27 de 2021, de 17 de maio, lei que se intitula Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. E, de facto, é um diploma muito importante, porque tem um catálogo bastante significativo, uma lei que tem 23 artigos e que contém um conjunto de direitos precisamente relacionados com o ciberespaço e sobre os quais irei falar um pouco. Direitos que no Brasil ou noutros países já podem existir, sendo apenas necessário fazer uma adaptação do contexto em que esses direitos são exercidos, que é o contexto do ciberespaço, mas alguns destes direitos que estão nesta lei portuguesa, de facto, são direitos novos e queria também trazer-vos aqui um pouco na nossa experiência e, porventura, também entrarmos em diálogo com os nossos países, não só o Brasil, como também os países amigos, neste caso, ibero-americanos. Como é que estes novos direitos digitais aparecem no contexto dos direitos fundamentais? Sabemos que há uma longa geração, uma longa história de várias gerações de direitos fundamentais. A primeira geração, os direitos de liberdade; a segunda geração, os direitos económicos e sociais; a terceira geração, os direitos ambientais, os direitos contra a manipulação genética, porventura já lives do direito à privacidade; depois uma quarta geração dos direitos das minorias, das várias minorias, incluindo também os direitos das mulheres, que não são uma minoria, digamos, do ponto de vista estatístico, mas são uma minoria, infelizmente, ainda em alguns países, do ponto de vista do seu poder de intervenção social. Portanto, toda a questão dos direitos das minorias. Há quem fale uma quinta geração de direitos fundamentais: o direito à água, o direito ao ar, o direito aos recursos naturais, ou até o direito à paz. Invoco aqui a memória do professor Paulo Bonavides, que se defendeu, de facto, o direito à paz como o direito de quinta geração, grande constitucionalista brasileiro, já falecido, infelizmente. E talvez a sexta geração, esta é a minha ousadia, talvez seja precisamente a do reconhecimento dos direitos fundamentais digitais, que será, digamos, a mais recente conquista em matéria de direitos humanos, julgo eu. Então, quais são as questões, as macro-questões primeiro, e depois vamos falar dos direitos em particular. Quais são as macro-questões que este direito constitucional dos direitos fundamentais digitais nos coloca? Há uma primeira questão, que é a mais difícil de todas, claro, que é saber onde é que esses direitos estão. Onde é que eles estão promulgados, onde é que eles estão reconhecidos. No caso de Portugal é fácil, porque basta consultar a lei, embora seja uma lei ordinária, esta lei 27 de 2021, 17 de maio. Mas nos outros países, julgo que não há leis destas. Ou pelo menos serão muitos os que ainda não têm uma lei com estas características. E não chega a falar no RGPD, porque essa lei é insuficiente, porque apenas cuida da matéria de proteção dos dados pessoais. E as questões são muito mais vastas do que isso neste momento. E, portanto, o problema é saber, então, como descobrir esses direitos, se eles não estão escritos em lado algum. Claro que aqui é necessário fazer a positivação desses direitos. Alguns direitos podem ser
deduzidos de direitos fundamentais expressos, os chamados direitos implícitos, como tem acontecido em vários direitos. No caso da jurisprudência norte-americana, tem deduzido novos direitos do pequeno catálogo que eles têm do Bill of Rights norte-americano, com 27 emendas, mas tem sido dada, tem havido uma grande produtividade do Supremo Tribunal Federal na descoberta de novos direitos. Basta pensar nos direitos em matéria de processual criminal, por exemplo, ou outras questões. Portanto, novos direitos que se deduzem de cláusulas gerais que contêm princípios que também podem ser origem de direitos, para recordar aqui a famosa teoria do professor Robert Alexi, segundo o qual também nascem direitos fundamentais de princípios e não apenas de normas jurídicas, ou que até essencialmente os direitos fundamentais são princípios. Eu não diria tanto, mas em parte ele tem razão. E, portanto, é preciso agora aqui a necessidade de fazer essa legislação, fazer esses tratados, ou então integrar lacunas, precisamente a partir dos textos já existentes. Depois, outra questão que se coloca é saber estes direitos humanos digitais são direitos de que tipo? São direitos de liberdade? São direitos a prestações? São direitos que ficam dependentes daquilo que é economicamente possível? Há um pouco de tudo. Eu diria que há direitos de defesa, haver resta, são os direitos de primeira geração, julgo que sim, mas também haverá direitos que só se podem concretizar através da prestação de serviços públicos. Isto é, o Estado também tem que prestar estes direitos e deve assumir para si também uma dimensão prestativa em matéria de tecnologia e de uso do ciberespaço. Depois, estes direitos também, claro, são direitos, mais do que quaisquer outros, direitos que se aplicam para terceiros. Tem uma vinculação nas entidades privadas. Sabemos que os direitos humanos tiveram uma origem, sobretudo na relação bipolar entre o cidadão e o Estado, como direitos de defesa contra um poder político abusivo e arbitrário, e que não respeitava no século XIX as liberdades e que passou a respeitar, mas hoje estes direitos também têm que ser válidos na relação entre privados. E, portanto, aqui agora a relação jurídica de direitos fundamentais já tem que ser uma relação triangular, em que, de um lado, está o titular do direito e nos outros dois vértices do triângulo estão as entidades públicas, o Estado em sentido amplo, e todos os outros particulares, devendo estes também um dever de obediência e de respeito ao direito individual de cada um. Agora vamos ver os direitos em si, como é que eles se organizam. Na minha opinião, tentando ser aqui sugestivo nas palavras, eu penso que há direitos humanos no ciberespaço e direitos humanos do ciberespaço. Porquê? Porque há direitos humanos ou direitos fundamentais que já existiam antes, mas que no ciberespaço também se aplicam e podem suscitar algumas dúvidas, e é preciso esclarecer essas dúvidas, mas os direitos não são novos, eles já existiam, muitos já existiam desde o século XIX, até como os direitos de liberdade, e havia alguns também direitos prestacionais, mas também há um segundo grupo, os direitos do ciberespaço, que só fazem sentido com a nova realidade do ciberespaço. Porque antes de haver ciberespaço, estes direitos não existiam. E, portanto, temos aqui estas duas categorias de direitos. Direitos antigos no ciberespaço e direitos novos, agora, que nasceram com a realidade do próprio ciberespaço. Vamos ver o primeiro grupo. Que direitos são estes? E agora vou percorrendo aqui um pouco esta lei portuguesa, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Vão ver que, de facto, peço depois, mais tarde, se tiverem paciência para ver esta legislação, realmente é interessante este diploma. Penso que é um grande momento do legislador português. Nem tudo é mau na legislação portuguesa, esta é muito boa, de facto, porque há aqui um conjunto de novos direitos que surgem e que são realmente muito interessantes e que vão muito para além da proteção dos dados pessoais. Desde logo, enfim, há uma questão óbvia e importante, que são os direitos de natureza pessoal, digamos, as liberdades, ou o direito à privacidade, o direito à identidade. Portanto, tentar, na medida do possível, que os direitos no ciberespaço se mantenham, neste caso o direito à privacidade digital, que é uma coisa, como sabem, que tem menos impacto do que tinha antes. Aliás, o artigo 7º, o artigo 8º, fala no direito à privacidade em ambiente digital. Todos têm o direito a comunicar eletronicamente usando a criptografia e outras formas de proteção da identidade ou que evitem a recolha de dados pessoais, designadamente para exercer liberdades civis e políticas sem censura ou discriminação. Portanto, na aplicação no ciberespaço do direito à privacidade e do próprio direito à identidade.
Depois, outro aspecto muito importante é o próprio facto de podermos ter acesso ao ciberespaço, ao ambiente digital. Ele não poder ser sonegado por parte das autoridades públicas. Por exemplo, o artigo 3º diz que todos, independentemente da ascendência, raça, língua, território, religião, todos têm o direito de livre acesso à internet. Portanto, a internet como nova realidade, o ciberespaço não é só a internet, mas vamos aqui supor que o ciberespaço é a internet, o direito de acesso, o direito de uso dessa mesma realidade e o direito de não ser impedido de usar o acesso à internet. Aliás, o artigo 5º também diz, desta lei, é proibida a interrupção intencional do acesso à internet, seja parcial ou total, ou a limitação da disseminação de informação ou de outros conteúdos, salvo nos casos previstos na lei. Portanto, no fundo, a ideia também de que há aqui direitos pessoais, de privacidade, de identidade, mas também de acesso a uma nova realidade que é precisamente o ciberespaço. E isso julgo que é um aspecto muito importante e também a liberdade de acesso a esse mesmo ciberespaço. Esta lei, contudo, a lei portuguesa, fez um artigo que, entretanto, foi já objeto de revogação, em parte, que foi realmente objeto de alguma contestação. Porque, a certa altura, nesta preocupação com a honra e a verdade na internet, escreveu-se aqui um artigo, o artigo 6º, o famoso artigo 6º, que estabelece que o Estado deve intervir para evitar a desinformação. As chamadas fake news, é um tema que nos apoquenta a todos, em todos os lugares, não faltam fake news por todo lado, não é? E às vezes muitas com muitos danos até de natureza política e interferência em processos eleitorais, como sabemos, isso hoje está aprovado, não é apenas nenhuma fantasia, e não só no Brasil, claro, também noutros países, incluindo Portugal. Mas, portanto, há um artigo 6º que eu vou ler, que diz o seguinte, número 1, o Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação. E depois, a seguir, o artigo tinha outros números em que se estabelecia, digamos, uma polícia da internet, uma monitorização da internet, o que suscitou algumas dúvidas, porque muitos partidos entenderam, incluindo o próprio partido, tinha aprovado esta lei, porque a lei foi aprovada por unanimidade, mas depois os deputados perceberam que tinham ido longe demais nestas normas que admitiam a monitorização da internet e, portanto, dando aso a que isso pudesse ser um género de uma censura eletrónica ou uma censura na internet. E, portanto, estas normas foram revogadas, mas o problema aí subsiste, o problema de que é preciso combater as fake news através de vários processos. Pode haver processos de verificação administrativa dos próprios servidores, das redes sociais fazem isso muitas vezes, ou no limite haver crimes de difusão de informação falsa, mas só a partir de certo ponto, porque o uso do direito criminal, como sabem, é a última arma e acho que só pode existir em casos muito graves e eu penso que a regra não pode ser a de incriminar qualquer informação falsa que seja difundida pela internet, porque isso seria um exagero e seria um profundo atentado também contra a liberdade, porque nós também temos a liberdade de ser enganados e também temos a liberdade de nos deixar enganar pelos outros, não é? Faz parte da nossa liberdade. E, portanto, nós temos é que ter o cuidado de quando hoje vemos uma notícia, duvidar que a notícia seja verdadeira. É a primeira atitude, já não é dizer que aquilo que se publica está certo, é aquilo que se publica não se sabe se está certo ou não se sabe se está errado. Pode estar. Portanto, tem que haver aqui também, digamos, uma literacia digital, que talvez não tivéssemos, mas hoje que é preciso ter, porque realmente abundam as notícias falsas, mas eu penso que a solução não pode ser de criminalizar qualquer comportamento que vise essa difusão, a não ser em casos limite. E penso que essa questão é uma questão que tem sido discutida no Brasil e em Portugal também, e precisamente o facto desta lei de 2001 já ter sido revogada nestes vários números do artigo 6º, revogada pela uma lei feita um ano depois, a Lei 15 de 2022, de 11 de agosto, mostra bem como o legislador que aprovou a lei por unanimidade, de repente apercebeu-se que tinha aprovado vários números do artigo 6º que podiam conduzir rapidamente à instalação de uma censura na internet e, portanto, recuou e revogou esses vários números, deixando apenas o primeiro número, que foi aquele que eu li. Todos os outros, do número 6 do número 2 ao número 6, foram revogados. Mas o problema subsiste, de facto, o problema de combater as notícias falsas, as fake news e outras coisas que
podem também ser mais fáceis porque se entrarem no domínio da honra, ou da calúnia, ou da difamação, ou da injúria, isso depois já terá um tratamento penal um pouco mais fácil de perceber. Já agora, estes direitos no ciberespaço, portanto, direitos antigos, também têm uma dimensão administrativa e processual. Hoje também falamos muito na administração eletrónica, que significa precisamente que a administração se deve comunicar com os cidadãos também pela via eletrónica, dar-nos documentos facilmente pela via eletrónica, portanto, facilitar a vida do cidadão, a chamada administração eletrónica. Assim como também esta lei tem um mecanismo curioso, que não deixa de ser realmente interessante e novo, que é a chamada ação popular digital. Ou seja, a ideia de que a ação popular que nós hoje conhecemos para a defesa dos interesses difusos, no direito ao ambiente, em matéria ambiental, em matéria de saúde pública, de defesa do património, também permite, essa ação popular, também permite que ela seja usada para a defesa de direitos digitais. Digamos, a ação popular não é propriamente uma realidade nova, é uma realidade já antiga, mas como mecanismo processual e sobretudo como legitimidade processual ativa específica, diferente quer da legitimidade processual coletiva, quer da legitimidade processual individual, portanto a difusa é uma terceira via, não deixa de ser interessante que ela tenha sido consagrada também para proteger ou para acionar a defesa judicial dos direitos digitais, a chamada ação popular digital. Artigo 21, aliás, posso ler, para a defesa do exposto na presente lei, a todos são reconhecidos os direitos previstos na legislação referente à ação popular, devidamente adaptada à realidade do ambiente digital. Talvez tivesse faltado aqui esta adaptação, mas pelo menos o direito aqui está enunciado nestes termos. Depois uso o outro grupo de direitos para terminar, os tais novos direitos, os direitos do ciberespaço, que só fazem sentido na realidade do ciberespaço. Aqui, de facto, há vários direitos novos, tanto direitos de liberdade, de defesa, como direitos prestacionais. Desde logo, interessante o direito de acesso ao ambiente digital, que eu já vos tinha referido, e o direito de aceder a uma nova realidade, que é precisamente o direito de usar a internet. Portanto, aqui como uma liberdade que já existia, com certeza, a liberdade pessoal, liberdade da ação humana, digamos assim, liberdade geral da ação, Handlungsfreiheit, para me referir ao artigo 2º da Constituição da Grundgesetz, mas também neste caso uma liberdade específica de acesso ao ambiente digital. Mas depois outras coisas, algumas já que vêm do RGPD, outras coisas novas. O direito à educação digital, artigo 11, diz o seguinte: todos têm direito à educação para a aquisição e o desenvolvimento de competências digitais. Também é um direito curioso. Ou, por exemplo, este já é conhecido, o direito ao esquecimento digital. Todos têm o direito de obter do Estado apoio no exercício dos direitos ao pagamento de dados pessoais que lhes digam respeito. Portanto, aqui já existia este direito, no que respeita aos dados pessoais, mas ele vem aqui de novo consagrado, o direito ao esquecimento, right to be forgotten, na expressão inglesa. Ou, por exemplo, um direito curioso, específico, o direito à proibição da geolocalização abusiva. Sabemos que agora está na moda pôr geolocalizadores em todos os lugares, não é verdade? Mas há uma proibição de uso banalizado e generalizado da geolocalização, porque isso implica um problema de privacidade. E o artigo 17 o refere: todos têm direito à proteção contra a recolha e o tratamento ilegais de informação sobre a sua localização quando efetuem uma chamada obtida a partir de qualquer equipamento. Portanto, a proibição da geolocalização abusiva, embora ela com certeza que existe para efeitos de prevenção e de repressão criminal, ou se houver o consentimento do próprio titular, ou no caso da localização de crianças, para evitar raptos e sequestros, coisas assim. Mas não deixa de ser interessante este novo direito, o direito à proibição da geolocalização abusiva. E já agora outro direito também extremamente original, que é o direito ao testamento digital. Já sabemos que havia testamento, não é? Um dia temos que fazer o nosso testamento, tem que ser antes de morrer, não é? Senão já não podemos fazer, mas também pode haver um testamento digital, precisamente deixarmos para efeitos pós-mortem o que é que vai acontecer aos nossos dados digitais. É verdade que hoje as redes sociais, quando nós abrimos uma página, já têm logo essa pergunta: o que é que vamos fazer? O que é que o servidor deve fazer dos nossos dados quando nós morremos? Nós não queremos responder
porque não queremos pensar a nossa morte, como é evidente, ninguém gosta, mas agora este direito aqui está e na verdade, o princípio geral é o de que os nossos dados não podem ser apagados depois da nossa morte, a não ser que haja orientação em contrário. E, portanto, o artigo 18 diz que a supressão póstuma de perfis pessoais em redes sociais ou similares por herdeiros não pode ter lugar se o titular do direito tiver deixado indicação em contrário junto dos responsáveis do serviço. Portanto, ou seja, há a possibilidade da pessoa, em vida, deixar uma deixa testamentária na indicação de que quer preservar a sua identidade para efeitos pós-mortem através dos seus perfis. Claro que aqui os servidores têm sempre, antes, o direito de estabelecer um contrato que entenderem com os próprios utilizadores. Estão a ver se as pessoas estão multiplicando no mundo, hoje somos 8 bilhões, daqui a 30 anos, imaginem-se todos os dados digitais permanecem na internet para sempre. Não haverá servidores que aguentem a capacidade de armazenamento desses dados. E, portanto, aqui o contrato com os servidores é muito importante. Provavelmente, de hora avante, haverá indicação de que não haverá preservação desses dados, porque os servidores não querem manter dados inúteis, a pessoa morre, os dados tornam-se inúteis, em grande medida, mas de toda a maneira, se a pessoa quiser dar essa indicação, pode ela ser imposta se estiver no contrato com os servidores ou através da ação dos seus herdeiros. Mas, portanto, como veem, tem aqui um conjunto de novos direitos. Outro direito interessante também, que é difícil, aliás, de perceber no âmbito individual, que é o direito à cibersegurança, o direito à segurança digital. O artigo 15 diz que todos têm o direito à segurança no ciberespaço, incumbindo ao Estado definir políticas públicas que garantam a proteção dos cidadãos e das redes e sistemas de informação e que criem mecanismos que aumentem a segurança no uso da internet, em especial por parte de crianças e jovens. Também outro artigo aqui muito importante, é um artigo que se refere precisamente ao cuidado especial a ter com as crianças no ciberespaço. Sabemos hoje que o grupo das crianças e dos jovens é um grupo especialmente vulnerável na internet. Aqueles que são pais sabem os conselhos que devem dar aos seus filhos nesta matéria, ou que tenham sobrinhos ou familiares. Qualquer coisa que entra na internet nunca mais lá sai, sejam áudios, sejam imagens ou vídeos, é preciso ter esse cuidado, não é? Mas, de facto, e há muitos abusos, e há muitos crimes, não só a questão da pedofilia, como outros crimes associados, que utilizam primordialmente a internet. E, portanto, isso hoje é um drama, é um flagelo gravíssimo, mundial, e, de facto, há aqui um particular cuidado também com a segurança desta perspectiva de não haver crimes, digamos, informáticos ou crimes com a internet, neste caso através do uso de imagens ou utilização abusiva de pessoas com menos maturidade que usam a internet para efeitos lúdicos, mas depois que se deixam enganar facilmente para outro tipo de efeitos. Portanto, aqui ficam as minhas reflexões sobre estes vários aspectos. Aqui tenho a referência ao livro que tive o gosto de agora ter oferecido ao professor Wilson, e também já agora deixo aqui a indicação do meu Manual de Direito Constitucional, está na 7ª edição, eu julgo que aqui está a 6ª, mas está na 7ª edição, da Almedina, também julgo que está publicado no Brasil, não sei se aqui tem alguma loja da Almedina por perto, mas também podem comprar via online, e aqui ficam feitas as referências, e também deixo aqui o meu e-mail e também o meu site, e também estou nas várias redes sociais. Também sou youtuber, também tenho um canal de YouTube, se quiserem lá de vez em quando visitar, estão convidados. Tenho Instagram, Facebook, essas coisas assim, no LinkedIn. E muito obrigado, foi um grande gosto aqui estar e poder falar-vos realmente sobre estes temas, que são temas realmente entusiasmantes, como se percebe, e agradeço ao professor Wilson, a professor Cristiano aqui a ajuda na dinamização deste PowerPoint. Muito obrigado e bom trabalho. Professor, muito obrigado pela instigante apresentação e, enfim, apresentar um pouco o avanço desse tema em Portugal, que sempre também é importante para que a gente conheça. Nós não vamos abrir